Mas eu
pois tenho luz. Sou feliz com meu Jesus. Aleluia. Minhas mãos vou levantar. E a Deus vou adorar. Aleluia. Vamos marchando para da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei A linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu tenho feito, eu tenho tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro em Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro em Jesus Cristo, meu Salvador. Eu tenho um tesouro, eu tenho feito, eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Glória a Deus por essa noite abençoada, onde estamos aqui para celebrar ao Rei, glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, porque o Senhor tem nos guardado debaixo do seu poder glorioso. E nós vamos estar nessa noite fazendo menção do texto de Salmos 40, os 3 primeiros versículos deste salmo bastante conhecido, mas que o Senhor tem trazido ao meu coração algo especial para falar aqui essa noite acerca desta mensagem. Salmos 40, os 3 primeiros versículos. Nossa saudação às pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez. Estamos vendo que tem bastante pessoas que nessa noite nos visitam aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós vamos orar a Deus neste momento.
Querido Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua gloriosa presença. Queremos Te engrandecer e Te exaltar por este momento, Pai, de privilégio que nós, Pai amado, temos de poder receber da Tua palavra em nossas vidas, de termos essa orientação maravilhosa que vem daquele que nos fez, que nos criou, que nos projetou e que através do Filho Jesus Cristo nos chamou para ser os Seus filhos amados. Senhor, nessa noite, que o projeto que está no Teu coração, no Teu plano, Pai, ele venha se concretizar, Pai, sobre as vidas que ouvem a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que é enviado da Tua parte acerca do que o Senhor designou não volta para Ti vazio, mas antes fica ali guardando até se cumprir o Teu propósito. Pai maravilhoso, querido, alcança também aqueles que nos acompanham através da transmissão e abençoa, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Amém. Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Aleluias. Esperei confiadamente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em outras traduções da palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Tem alguém nessa noite, porventura, que ouvindo essa palavra, dando início nessa mensagem, está esperando algo da mão do bom Deus? Está esperando algo no Senhor? Seja alguma coisa que você tem saído de casa hoje e tem proposto em seu coração: eu vou até a igreja, eu vou assistir a live, mas eu preciso que Deus me abençoe. Ou é alguma coisa que você já está esperando há muito tempo, quem sabe? Nós iniciamos o louvor nessa noite do nosso irmão que já partiu para o Senhor, irmão Lázaro, cantando: já faz muito tempo que você orou, você clamou, você pediu, mas a resposta ainda não veio. E isso vem em direção ao que nós estamos nessa noite meditando acerca das Sagradas Escrituras. Porque nós, seres humanos, nós somos impacientes, em primeiro lugar. Somos limitados, temos uma visão curta e diante dos pensamentos de Deus, o nosso pensamento ele é muito pequeno. Mas uma coisa é certa: Deus é fiel no que diz respeito à palavra que sai da sua boca. Deus é fiel na sua palavra e ela não volta para Ele vazia. Se alguém está esperando em Deus, não importa o tempo, porque nós somos impacientes, mas o Senhor tem um tempo para trabalhar nas nossas vidas e fazer com que as coisas venham a se cumprir, não do jeito que a gente imagina, mas do jeito que é necessário para que sejamos nós todos abençoados pela mão do bom Deus. E aqui o salmista, enquanto ele escreve este salmo, e ele diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro, e me tirou de um tremendal, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha. E nessa noite nós vamos estar falando dessas duas superfícies. Nós vamos estar falando de lodo e nós vamos estar falando de rocha. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, começando isso a ser escrito no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E o Senhor, a nos fazer a sua imagem e semelhança, nós sabemos que com o tempo, após o pecado ter sido permitido pela raça humana adentrar as nossas vidas, a imagem do Senhor, ela foi tomando em muitas vidas uma deformação. Porque o ser humano pensa que tudo aquilo que falta de Deus dentro de si, ele tenta preencher com coisas externas. Busca as coisas externas para trazer felicidade e fica sempre angariando e buscando e pensa que a felicidade ela vai
busca de preencher este vazio, ele vai atrás dos vícios, vai atrás das drogas, vai atrás, muitas vezes, da destruição do próprio casamento, buscando uma relação extraconjugal, pensando que isso vai trazer felicidade, e acaba deteriorando o bem-estar familiar, vai deteriorando muitas vezes a saúde física por causa desse vício maldito, vai destruindo por dentro. E quando muitas vezes a pessoa começa a se corromper, querendo preencher esse vazio, buscando através de bens materiais, através do dinheiro, muitas vezes a pessoa acaba perdendo a honestidade diante da sociedade, e isso vai corrompendo também ela como um ser íntegro diante da sociedade. E o ser humano, ele vai se sentindo que todas as suas buscas, que todos os seus argumentos são frustrados. Mas aí alguém ouve falar de Deus, alguém ouve falar de Jesus e sabe que Ele é a resposta para todas as perguntas que se faz aqui nessa terra, às vezes sem ter uma alternativa correta. E aí o tempo muitas vezes vai passando, e a pessoa muitas vezes até confia no Senhor em uma certa parte, mas por outro lado em sua vida vai passando por cima de coisas que Deus vai orientando, que Deus vai dizendo: não faz dessa forma, porque se você fizer desse jeito, você vai cair num abismo. A irmã Carol leu ali Salmos 23 como abertura do culto nessa noite, onde ali o salmista também diz: a tua vara e o teu cajado me dão consolo. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me dão consolo. Ali o salmista, ele tem uma inteira confiança em Deus, de saber que quando ele está em perigo, em alguma situação adversa, quem sabe buscado por si próprio, por falta de sabedoria, por precipitação e por teimosura com Deus, muitas vezes acaba caindo em algum lugar perigoso. E quando está nesse lugar perigoso, muitas vezes nós precisamos deste tempo de Deus em nossa vida, porque às vezes a gente está esperando no Senhor, mas quer que o Senhor venha ali com uma asa delta, que venha ali com seus anjos e nos resgate do lugar do abismo e passe a mão na nossa cabeça e tudo certo. O certo é que o Senhor, Ele nos corrige. A tua vara está falando de correção, o teu cajado está falando de autoridade, o teu cajado está falando ali de um cuidado, de alguém que lidera, que tem um cuidado. E às vezes essa espera em Deus, ela é um pouco desconfortável, ainda mais quando já se caiu e está experimentando o fundo do poço. Porque aqui o salmista, no Salmo 40, ele descreve: porque o Senhor ouviu quando eu clamei por socorro e me tirou de um charco, de um tremendal de lodo. Irmãos, só para reiterar e lembrar aqui, que quando o Senhor nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas Ele fez um boneco de barro, de água e terra, de lama. O Senhor nos fez. E às vezes, nesse educar de Deus em nossas vidas, nessa espera que nós estamos pelo Senhor para ser colocados num lugar bom de segurança, de auto-retiro, é necessário que nós venhamos a dar de cara com as nossas origens, chamada lama, chamada barro. Porque enquanto nós estamos num nível superior, que nós nos achamos, quem sabe, uma camada elevada,
Coloca poder na mão de uma pessoa e você vai conhecer quem realmente ela é. Coloca poder, coloca fama, coloca dinheiro e você vai descobrir quem realmente ela é. Esse comandante, ele era herói de guerra, tinha prevalecido, um homem de sucesso, um homem que tinha dinheiro, um homem que estava prevalecendo diante da sociedade, o seu nome era conhecido e reconhecido. Mas a Bíblia bota uma vírgula na história deste homem, no livro de 2 Reis, capítulo 5, e diz que, porém, ele era leproso. Aí você me pergunta, como pode um homem ter sucesso na vida? Um homem ter sabedoria, ter destreza para ser um homem de guerra, um valente, um comandante de guerra, um homem que manda um exército, e manda um exército, não é para pescar na beira do rio, é um homem que manda o exército para a guerra, e que está vendo vitória, e aí como? De repente vem uma vírgula na vida dele, porque ele é leproso. E às vezes a gente se pergunta, por que estava indo tudo tão bem, estava dando tudo tão certo na minha vida? Por que o Senhor permitiu essa situação? Por que acabou meu casamento? Por que veio essa doença? Por que as finanças acabaram? Por quê? Por quê? E às vezes alguém até se revolta com Deus. Por quê? Porque às vezes a gente cai no fundo de poço. E quando está no fundo do poço, a esperança é olhar para cima. Não dá para olhar para os lados, porque o fundo de poço ele é muito fundo. Só existe esperança em olhar para cima. Isso é o bom de todo ser humano, ter uma esperança que pode olhar para cima, olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus e poder se apegar e ser alavancado pelo Senhor. Aí sim, nessa hora Deus tem os projetos dele, a forma dele de arrancada do tremendal de lobo. E sabe a forma que Deus usou para alavancar o Naamã? Ele não usou um comandante de guerra, ele não usou um dos seus sargentos lá que lutavam na guerra com ele. Deus usou uma garotinha, irmãos. Uma garotinha que foi levada escrava de Israel para Síria, para dentro da casa deste homem poderoso e leproso. O tratar de Deus na vida dele. Essa garotinha chega lá, ela podia chegar com um monte de mágoa, de chateação, de tristeza, de coisas que o ser humano deixa expurgar do coração para fora, mas essa garotinha, quando ela ouve falar que o seu senhor estava doente, ela diz para a sua senhora: se o meu senhor soubesse que há profeta em Samaria, ele seria restaurado dessa doença, ele ficaria curado. Ali começa um projeto de Deus na vida deste comandante. E aí há um processo tremendo, há uma carta que é enviada do rei da Síria para o rei de Israel. O rei de Israel rasga sua roupa e diz: por acaso sou eu Deus para curar ou matar alguém? Aí alguém diz para o profeta: olha, o rei chegou a rasgar a roupa lá. Ele diz: não, manda aqui ele, está indo no lugar errado. Deus vai curar o Naamã. Só que daí na hora que o Naamã chega com a comitiva dele no pé do monte Carmelo, o profeta diz para o mensageiro: vai lá e diz para ele que é para ele descer lá nas águas do Rio Jordão e se mergulhar 7 vezes que vai vir cura sobre ele. Ele ficou bravo, irmãos. É coisa triste, sabe, o tal do orgulho quando ele aflora na vida de uma pessoa. Porque embora ela esteja ganhando uma direção divina para sair do fundo de poço, ao invés dela querer agarrar com as 2 mãos e sair dali, ela embravece. Ela fica furiosa. Poxa, vim até aqui, eu pensei que o profeta ia descer, botar a mão na minha cabeça, me curar e me mandar embora, e manda me mergulhar no rio de lodo. Olha o detalhe. O Rio Jordão era águas barrentas. E Naamã ficou furioso e disse: por acaso
altivez de espírito, de arrogância, em água limpa. O Senhor estava tratando com ele para que ele descesse às suas origens. Desce nas águas barrentas, mergulha, porque quando você mergulhar, você vai ficar no nível do que você foi criado, e você precisa reconhecer isso. Aí os seus amigos disseram: já que tu veio até aqui, cara, mergulha, e o que custa? Coisa boa, irmãos, quando a gente tem irmãos, amigos que nos incentivam a obedecer a Deus. Dê valor sempre aos amigos que te incentivam a obedecer a Deus, porque a vitória vem e Deus usa quem está perto de você para te abençoar. E ali Naamã desce a primeira vez, segunda, até chegar a sétima vez. Quando ele mergulhou pela sétima vez, não tinha mais um fio de cabelo de Naamã que não tivesse barro, todinho mergulhado em suas origens de barro. Mas agora ele faz assim com a mão, ele limpa a pele. E a Bíblia diz que este homem recebeu a pele como de uma criança, uma pele totalmente limpa, purificada. Olha, irmãos, a maneira de Deus trabalhar na vida de uma pessoa. Naamã voltou para a Síria não só curado, mas com uma fé tremenda num Deus vivo, que tem poder no céu e na terra. Naamã se converte ao Deus vivo. Naamã entende que existe um Deus todo-poderoso que não age segundo o homem quer, pensa e acha que tem que ser, mas ele age na sua soberania porque ele é rei e ele pode. Por isso, irmãos, nessa noite eu não sei, cada um vem do seu lar, do seu jeito de viver, cada um tem uma história, cada um está vivendo sua vida da sua forma, mas pare para meditar. Será que você e eu estamos esperando em Deus? Estamos confiadamente sabendo que se ainda não aconteceu aquilo que nós almejávamos, será que não é por causa de um tratar de Deus? Será que o Senhor não está dando um tempo para nos moldar? Lembra de Jeremias, quando o Senhor disse: vai à casa do oleiro, e quando ele chega lá, o oleiro está com um vaso nas suas mãos que acabou de sair das rodas que estava sendo criado, e nas mãos do oleiro o vaso quebra. Era um vaso de barro. Aí o oleiro pega o vaso e amassa tudinho de novo e faz um vaso novo. O Senhor diz assim através de Jeremias: porventura não posso eu fazer assim com a casa de Israel? Porventura não posso eu fazer assim com aquelas pessoas que se dizem que são de Deus, que se dizem que são minhas? Se está rachado, se não vai segurar o azeite, se não vai segurar o Espírito Santo, se não vai segurar a palavra de Deus, eu posso amassar e fazer tudo novo e perfeito. Aleluias. Aí nós olhamos também para a palavra de Deus e a gente vê outro camarada chamado o filho pródigo. Eu não vou contar toda a história dele, mas ele era um menino desobediente, um menino revoltado, um menino que trouxe desonra para o pai e pede herança para sair de casa com o pai vivo. O pai libera uma parte, ele vai e ele gasta tudo que ele tinha. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto ele tinha posição, ele tinha gente por perto. Só que terminou bem ligeiro. E este menino, ele vai parar numa fazenda. E nessa fazenda foi dado para ele porcos para que ele apacentasse. Este menino vai parar na beira do chiqueiro. Quem cuida de porcos, que cria porcos, entende o que eu vou dizer. Porco gosta de barro. Se ele se soltar do chiqueiro, pode estar limpinho o chiqueiro. Ele vai procurar um lugar de barro, um lugar de lama para ele se revolver na lama. Este guri, ele vai parar lá. E olha só, a Bíblia diz que nessa hora ele começa a se lembrar. Isso aqui que é bom, irmãos. Quando a pessoa cai em si e pensa, cai na real. Ele pensou, ele disse: na casa do meu pai eu passava do bom e do melhor lá. Agora eu estou aqui passando
voltou. Aguardava para ele a família de novo, aguardava para ele a bênção de voltar para dentro do lar do seu pai. Nós olhando também, nós vamos ver Jesus quando ele encontra com um cego de nascença. Ele pega barro do chão, terra, cuspiu naquela terra e fez um barrinho e untou os olhos do cego de nascença. Esse rapazinho não tinha tido experiência nunca de ter visto nada porque nasceu cego. Jesus poderia ter feito igual ele fez com o cego Bartimeu, ele poderia ter feito como ele fez com os paralíticos, ele poderia ter feito como ele fez com Lázaro, quando diz: sai de dentro da tumba e volta para cá porque a vida está em você. Jesus poderia ter feito assim. Mas a vida deste cego, quem sabe, para complementar o que estamos falando aqui essa noite, de voltar às origens e de encarar nossa realidade, Jesus pega barro e coloca nos olhos do cego e diz para ele: agora vai lá no tanque de Siloé e lava-te. E a Bíblia diz que quando este rapaz se lavou, ele estava curado da cegueira. Curado da cegueira de nascença. Aleluias. Tratar de Deus em nossas vidas, irmãos. Às vezes o Senhor permite um tempo em nossa história, um tempo na nossa vida que nós temos que beijar o chão, que nós precisamos de ir à lona, porque dentro de nós existe um ser humano criado por um aspecto carnal e às vezes até diabólico, cheio de orgulho, de arrogância, e que isso não pode permanecer diante dos olhos do Senhor, mas aquela pessoa anseia por Deus, então ela precisa de um tempo para ser tratado, moldado, curado de todo o orgulho. Mas aí depois vem a parte boa, irmãos. Lembra que o salmista disse? Tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Imagina agora a diferença do barro e a pedra, do barro e da rocha. A firmeza que tem uma pedra, a firmeza que tem uma rocha. E este é o simbolismo que o salmista encontra para descrever o lugar de sustento que Deus coloca uma pessoa quando ela se submete a esperar com paciência no Senhor e querer sair do fundo de poço, e querer sair do lugar onde se encontra às vezes beijando a lona. Aí nós olhamos também o Naamã, ele volta para casa e ele volta com a segurança da estabilidade, da saúde. Que coisa boa, irmãos, quando a gente tem um problema de saúde, daqui a pouco tu ganha ali um diagnóstico de um exame, de um sintoma no próprio corpo e você se sente curado, curada. Isso é uma bênção. Às vezes a gente pode ter até um exemplo aqui falando de uma gripe, um resfriado. Quando a gente está com uma gripe, um resfriado e que a gente é curado, que bênção. Respirar tranquilo. É uma segurança, é algo maravilhoso. O filho pródigo, quando ele volta para casa, que ele sai do lugar pior que ele estava, que ele se encontrava, porque ele quis ir para lá. Ele não pensou que ele ia parar lá. Mas quando uma pessoa desobedece a Deus, que encaminha para lugares errados, tem consequências ruins. Mas esse rapaz, ele encontra a rocha da família também. Uma família esperando um pai com um abraço maravilhoso, anel no dedo representando a família de volta. Aleluia, as vestes novas, limpas, comida porque foi feita uma festa, a bênção estava ali. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, nós podemos nessa noite parar um pouco para pensar: como estamos nós no dia chamado hoje? Estamos tranquilos? Estamos bem? Se estamos tranquilos, estamos nos considerando estar na rocha. E a rocha que eu falo aqui nessa noite, irmãos, quem sabe seja a estabilidade da saúde, da família,
Alguém que estiver no fundo de poço e pensa que não tem saída. Para Deus não existe nada impossível. É apenas confiar e clamar ao Senhor. O salmista disse: eu clamei ao Senhor. O Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. Quando nós não conseguimos subir do fundo de poço, mas nós temos voz. E se não tem voz, você pode clamar até mesmo com o entendimento, com o coração. Ainda que não saia palavras de nossa boca, o Senhor conhece o que o nosso coração está dizendo. Quantas pessoas, irmãos, às vezes estão numa situação de doença que não consegue nem conversar, mas ela fala com Deus dentro do seu interior e tem resposta. Deus responde. Quantas vezes, através de uma angústia, de uma luta que a gente está enfrentando, você vai para a oração e só chora, só consegue chorar, mas o Espírito Santo transforma esse choro de uma maneira que Deus consegue entender a tua mensagem. Aleluia, é a resposta, ela vem. Glorificado seja Deus. Irmãos, que nós possamos entender que nós somos feitos de barro, de pó e água, feito uma lama. Mas dentro de nós tem algo muito precioso, que veio de um sopro de Deus para as nossas vidas. E o Senhor aguarda que nós façamos com excelência. E digamos a Deus: estamos entregando a nossa alma para Ti, Jesus. Confio em Ti a partir de hoje, entrego a minha vida para o Senhor. E que a partir de hoje os meus pés estejam firmes no Senhor, na Tua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé para a oração nessa noite. Eu gostaria de perguntar, depois dessa mensagem aqui essa noite, tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Se quiser dar um passo aqui à frente, deixa o altar, nós vamos estar orando pela sua vida e te abençoando com esta oração, ajudando você nesse propósito. Aleluia. Se porventura alguém nessa noite está se sentindo, Deus permitiu que eu viesse a me encontrar com as minhas origens. Eu estou numa situação de humilhação. Eu estou numa situação que eu estou reconhecendo de onde eu vim. E eu preciso da graça de Deus. E eu vou ficar esperando no Senhor. Eu vou aguardar essa resposta de Deus. Se tiver alguém assim, também pode dar um passo à frente. Em nome de Jesus, vamos estar orando por você. Querido Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença, que é de glória, de majestade. E queremos apresentar este povo, Pai, que está presente na Tua casa. Este povo, Pai, que está tendo acesso a essa live nesta noite. Colocando todos diante da presença do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que tem olhado por nós. E o desejo do Senhor é que nós todos sejamos colocados em alto retiro e que seja colocado um novo cântico em nossos lábios, um cântico de vitória que glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas às vezes, Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que tem processos que precisam acontecer em nossa história. Às vezes nós precisamos reconhecer o que nós somos diante de Ti e deixar que o nosso coração, Pai, seja quebrantado pelo Senhor e que haja mudanças profundas para que a Tua boa obra ela possa ter êxito em nossas vidas. Pai querido e maravilhoso, se porventura alguém está num fundo de poço e se identifica com essa mensagem nessa noite, Pai querido, está clamando a Ti, te pedindo ajuda, ainda que seja no pensamento. Eu oro agora, Pai, para que o Teu poder esteja descendo agora sobre esta pessoa, dando para ele e para ela uma coragem vinda do céu sobre a sua vida, dando força em seus pés para andar em direção ao Teu propósito, dando força, Pai, de fé para continuar